Está sendo um momento de muita reflexão, de muita conversa. Todos estamos bastante preocupados, todos estamos aí vendo o que pode ser feito, o que deve ser feito, mas sempre levando em conta todas as necessidades, as possibilidades, e não esquecer que a gente está tratando de uma escola, de um ambiente escolar que tem todo ali uma tratativa de ter que ser um ambiente de integração e não um ambiente de exclusão. Então não adianta a gente fazer um monte de coisa ali que talvez torne aquele ambiente menos integrativo e ele sim passe a promover ainda mais o desentendimento entre os alunos. Então a gente tem que pensar muito bem em cada detalhe do que precisa ser feito em cada uma das escolas. Olá, estamos aqui de volta com o nosso videocast do NetSeg, uma experiência única que nós vivenciamos o ano passado durante a ISC Brasil e agora direto do showroom da Shure, que é o nosso novo espaço de videocast. E nada melhor de começar, fazer esse recomeço, não trazer uma personalidade da área de segurança. Nós estamos aqui hoje com a Tatiana Diniz, que é a diretora da ABSEG, diretora da CADIS Segurança, e com uma vasta experiência na área de segurança, como uma das pessoas que mais nos ajudou nas 50 entrevistas que fizemos durante a ESC o ano passado. E eu quero aqui apresentar para vocês a Tatiana Diniz. Como vai, Tatiana? Tudo bem com você? Olá, Luiz, tudo bem? Obrigada pelo convite. As instalações aqui estão excelentes. Muito legal o estúdio, parabéns. E conta sempre comigo, com a ABSEG. A gente está aqui para o que for necessário. Legal. Muito obrigado. Nós que agradecemos aí, você está sempre à disposição e predisposta a promover a questão da segurança, né? Um país em que a gente vem vivendo episódios em diferentes setores, da segurança, e a segurança privada acaba sendo uma ferramenta fundamental para os cidadãos hoje no Brasil inteiro. Quero que você falasse gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua vasta experiência com a segurança privada, e como isso tem colaborado aí para que as diferentes situações em que a população hoje vive, principalmente em São Paulo, conseguem sentir esse apoio, essa colaboração da segurança privada. Essa é uma das características da segurança privada, Estar sempre pronta para atender aquilo que for necessário. E a comunidade, a sociedade pode sempre contar com os profissionais de segurança. O vigilante, que é o profissional que trabalha diretamente ali na segurança privada, é o grande operacional ali, o que fica no condomínio, o que fica na escola, o que fica na indústria, o que fica no shopping. E ele, muitas vezes, é o principal, o primeiro contato com o público daquele ambiente, Então, você ter o vigilante capacitado para atender o público da forma que é adequada para cada um dos estabelecimentos é fundamental. E é um profissional sempre pronto a atender. Essa é uma característica do vigilante, Uma profissão regulamentada, com um curso mínimo. Então, obrigatoriamente, todo vigilante tem que ter um curso de 200 horas. Aí, sim, ele está habilitado para a profissão. Ele tem uma reciclagem a ser feita a cada 2 anos. Então, é um profissional com uma formação constante. E, além disso, as empresas, nesse meio tempo, entre as reciclagens a cada 2 anos, elas promovem os treinamentos. Podem ser feitos pela própria empresa ou pelas próprias escolas que dão os cursos de formação de vigilante. Isso é uma coisa muito interessante que você está falando, Vou me colocar na posição de cidadão, O que eu vejo é que, acho que além dessas 200 horas, a grande maioria dos vigilantes que atuam diretamente com o público, eles são o cartão de visita dos estabelecimentos, muitas vezes, Ontem, por exemplo, eu fui numa reunião no prédio da Siemens, lá na Anhanguera, um ambiente industrial enorme, gigante. A gente precisa assistir um vídeo, para poder
antes de entrar, antes de pegar o crachá, você assiste um vídeo numa salinha com todo o procedimento interno quando você entra no ambiente. Mas antes de eu chegar nessa situação da recepção, eu estacionei, parei no estacionamento de visitante, foi um vigilante lá conversar comigo, olha, você, por favor, coloca o carro de ré, e tal, mas numa tremenda educação, numa simpatia, que você se sente bem quando chega. Então, isso que eu queria ouvir de você, porque o vigilante, a segurança privada, ela além de atuar com o público e ter que fazer esse cartão de visita para a empresa que ela tem, com atendimento, sempre de bom humor, ele tem que estar atento a tudo que está ocorrendo à sua volta para prevenir possíveis riscos, né? Como é isso? O vigilante, ele precisa acolher, né, as pessoas ali relacionadas àquele ambiente para o qual ele está trabalhando. E ele tem que ser muito atento, se adiantar, prestar atenção, informar aquilo que ele vê, agir de acordo com as normas e procedimentos que ele tem ali já prontos para o trabalho dele no dia a dia. É um serviço bem complexo e por isso que não adianta qualquer empreendimento contratar o vigilante sem integrar com todos os demais departamentos da empresa. Então, ele tem que conhecer a empresa para a qual ele está, ali do posto que ele está trabalhando, quais são os propósitos dali da vigilância, os objetivos, até onde ele vai. Isso não é algo que tem uma formatação rígida e específica. Varia de posto para posto. Então, quando alguém contrata uma empresa de vigilância para trabalhar ali, tudo tem que ser muito bem formatado de acordo com aquele posto especificamente. Senão, não funciona. Né? Não adianta trazer esse profissional e colocar ali sem as devidas normas desenhadas, procedimento. Tem que estar tudo bastante claro para ele saber o que fazer, quando fazer, como fazer, a quem se reportar. A segurança, na imensa maioria, é terceirizada, né? Mas ela também pode ser orgânica. A única coisa é que, terceirizada ou orgânica, a empresa precisa ter a autorização da Polícia Federal para aquilo. Então, a segurança privada, não existe o segurança trabalhando para alguém sem ser da empresa de segurança privada devidamente regulamentada, ou então de uma empresa que não seja de segurança, mas que tenha a autorização da Polícia Federal para ter os vigilantes. Então, isso é muito importante, porque você ter o vigilante ali sem seguir a regulamentação exigida, muitas vezes você aumenta o risco ao invés de reduzir. Olha, isso é um dado importantíssimo, né? Acho que é bacana deixar isso claro para quem está nos ouvindo, porque não é só ter esses dois aspectos bem cuidados, que é o treinamento obrigatório, que é o treinamento do ambiente onde ele vai trabalhar, mas sim ele está devidamente autorizado pela Polícia Federal, porque, né, afinal de contas, ele está trabalhando com situação de risco o tempo inteiro e tem que estar apto a agir, às vezes, de forma muito ostensiva, né? Então, acho que é importante deixar isso claro. Bacana você ter trazido esse ponto, porque assim, os desafios do profissional de segurança privada hoje são enormes, né? E a empresa que contrata, a partir do momento que ele entende isso, ele consegue eleger a melhor solução para a empresa dele. Sim, tanto faz se ele esteja armado ou desarmado, se ele está ali para cuidar da segurança, ele precisa estar de acordo com aquilo que a legislação prevê. Ah, bacana. Agora eu vou trazer um pouco para esse mundo atual que a gente está vivendo, né, com a situação das escolas, né, considerando o ocorrido recentemente em algumas escolas, situações assim realmente totalmente desagradável, né? Isso que eu tenho filhos em escola, né, e acho que são situações em que a gente fica totalmente apreensivo e sem muito como poder colaborar, a não ser entender como a escola tá vendo a segurança no ambiente em que os alunos se encontram, né. Qual é a recomendação antes da recomendação, como você vê os episódios que estão ocorrendo, considerando isso que nós estamos falando, né, de que talvez o profissional é extremamente capacitado e preparado para aquele ambiente pudesse evitar aquela situação? Primeiro, né,
me solidarizar com todas as vítimas dessas tragédias que aconteceram, pais, mães, parentes, os colegas dessas crianças e adolescentes e toda a comunidade escolar que está muito impactada, está muito assustada com tudo o que está acontecendo. A vigilância privada pode ajudar muito, a segurança dos policiais militares, também ronda escolar, também pode ajudar muito, só que a segurança de uma escola vai muito além disso, né? Primeiro, a gente nunca pode esquecer que ali é um ambiente de integração, a escola deve ser um ambiente de integração, de acolhimento, de apoio. Então, esse deve ser o ambiente dali, isso deve ser... o ar que se respira dentro de uma escola é esse, de amor, integração. Infelizmente, hoje, o adolescente, principalmente os de áreas mais violentas, de áreas mais críticas, é grande a violência contra os adolescentes hoje. Então, tem uma estatística da Unicef que diz que 32 meninos e meninas foram vítimas de homicídio por dia no Brasil em 2018. Por dia? É grande. E a violência nas escolas, ela não é de hoje. O aluno entrar armado na escola não é de hoje, seja com arma de fogo, seja com arma branca. Isso acontece há anos, tem que ser tratado. Então, agora, aumentaram essas ocorrências, talvez elas tenham se tornado mais impactantes, talvez elas tenham se tornado mais recorrentes, mas isso sempre existiu. E as escolas precisam sempre estar se adaptando com a realidade daquele momento. Hoje a gente tem essa questão dos jogos, que tem piorado a situação da violência. O bullying sempre foi um grande problema dentro das escolas, e hoje ainda a gente vê aquela frase do no meu tempo, né? No meu tempo a gente sofria bullying. O bullying sempre foi um grande problema, e ele tem sim que ser encarado e não pode ocorrer dentro da escola. É diferente uma brincadeira entre amigos e o bullying. As pessoas têm que entender essa diferença. Os alunos têm que ser tem que ter roda de conversa sempre sobre isso. Muitas escolas fazem isso, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado hoje é para não piorar a situação do que já está. Porque se a escola se tornar muito reativa, acaba que, ao invés de ela aumentar esse ambiente de acolhimento, esse ambiente de carinho, talvez torne o ambiente ainda mais violento. Então, é mais hostil. Então, tem que instalar equipamento de segurança? Tem. Tem que instalar controle de acesso? Sim. Mas colocar uma porta giratória na entrada de uma escola, isso não pode ser feito de um dia para o outro sem estudar melhor aquilo, porque a gente sabe muito bem que o aluno ele conhece muito bem a escola, então se você coloca uma porta giratória ali e ele quer entrar armado, ele vai dar um jeito de colocar aquela arma para dentro da escola sem passar por aquela porta giratória. Então não adianta, às vezes você coloca uma porta giratória, você coloca uma revista de aluno ali e não vai resolver, porque ele vai passar aquela arma por outro lugar, jogar pelo muro, passar por um vão de muro. E você colocando aquele equipamento muito que traz uma imagem ali para a escola, às vezes, que não é adequada para um ambiente escolar, não vai resolver. Então, tem que ser muito bem pensado, com profissionais de segurança, juntos com os profissionais ali técnicos da escola, com os psicólogos, com toda a equipe da escola, o corpo docente, junto com os profissionais de segurança, para encontrar a melhor solução. Você acredita que um treinamento preventivo com os profissionais do corpo docente e os profissionais que trabalham na escola poderia ajudar? Porque uma das ocorrências que a gente viu aí, quem ajudou a que o adolescente ou o delinquente, sei lá qual o nome não tivesse atingido mais pessoas, foi uma das professoras, que acho que tinha uma habilidade lá, várias reportagens, tinha uma habilidade lá de defesa pessoal, conseguiu imobilizar o garoto. Você acha que agora estamos falando de um momento de novos treinamentos de segurança? Eu lembro que em todas as empresas você é obrigado a fazer o treinamento
não é brigada de incêndio, é de primeiros socorros, tinha uma coisa lá das empresas ter esse treinamento dos funcionários. Você acha que chegamos no momento de introduzir novos treinamentos já visando nessa questão de prevenir esse tipo de atitude? Sim, eu acho que o treinamento da equipe do colégio, professores, é muito importante. Esse treinamento tem que ser levado para dentro da escola de uma forma tranquila, né? Mostrar o que o professor pode fazer, como ele pode reagir, deixando claro que reagir ou não é uma decisão dele, reagir ou não vai ali do momento, da forma que ele visualiza aquela ocorrência naquele momento, o que ele pode fazer. Então, os treinamentos, eles são muito importantes, até porque a maior parte desses ataques, eles não são com arma de fogo, eles são com arma branca, ou então até com violência física, de um aluno contra o outro, de um aluno contra a professora. Então, às vezes, um pequeno treinamento que esse professor tenha para mostrar para ele ocorrências que tem havido, como ocorrem, o que causa essa violência, ensinar ele a perceber o ambiente de uma forma a ampliar a segurança, ele conhecer a sala de aula, ele conhecer bem a escola, isso faz com que ele possa reagir sem colocar ele mesmo em risco, sem colocar os outros em risco, porque às vezes você muitas vezes não precisa de técnicas, de um curso de defesa pessoal para imobilizar um garoto armado dentro da escola. A escola tem ali dentro do ambiente dela, às vezes um professor pega uma cadeira e joga em cima desse aluno, às vezes é o suficiente para parar aquela. E os outros ajudam, a partir daquele momento que ele já foi barrado naquele momento, uma série de coisas dá para fazer. Até possibilitar que os demais corram, porque às vezes os que estão ali, né, na sala não conseguem correr porque esse aluno está bloqueando a porta. Então, a partir do momento que essa professora conseguiu tirar esse aluno ali daquela porta, os outros conseguem sair dali com mais facilidade. Agora, a Cadis atende escolas, né, hoje. Sim. E hoje, assim, nas escolas, né, o que a gente sempre ouve é que existe uma tentativa de conexão escola-família. Ou seja, é uma ação em conjunto na formação e desenvolvimento do aluno, seja lá qual a idade que ele esteja, em qual fase escolar ele esteja. Você acha que você, como Cadis hoje, vocês estão pensando em ações colaborativas, não só de treinamento dos profissionais, mas como segurança numa escola? Existe alguma nova orientação que a Cadis passa a ter a partir desse momento? Sim, nós estamos revendo a forma de atuação dos vigilantes, o treinamento dos vigilantes. A gente tem sempre que se atualizar, né, à realidade do momento, como eu já disse lá atrás. E a gente está fazendo isso, sim. É um momento que a gente tem que ter calma, que a gente tem que ter muita racionalidade, sentar todos, escola e empresa de segurança, na mesa para chegar às melhores conclusões, para que nenhuma decisão seja tomada de afogadilho, que é um desperdício de dinheiro sem efetividade. Então, a gente tem que pensar realmente na efetividade. Treinar vigilante, treinar equipe de escola, verificar se os equipamentos que estão ali instalados são adequados, controle de acesso, o que a gente está revendo. Então, está sendo um momento de muita reflexão, de muita conversa. Todos estamos bastante preocupados, todos estamos aí vendo o que pode ser feito, o que deve ser feito, mas sempre levando em conta todas as necessidades, as possibilidades, e não esquecer que a gente está tratando de uma escola, de um ambiente escolar que tem todo ali uma tratativa, como eu falei já várias vezes, de ter que ser um ambiente de integração e não um ambiente de exclusão. Então, não adianta a gente fazer um monte de coisa ali que talvez torne aquele ambiente menos integrativo e ele sim passe a promover ainda mais o desentendimento entre os alunos. Então, a gente tem que pensar muito bem em cada detalhe do que precisa ser feito em cada uma das escolas. Mas que legal saber que vocês já estão criando estratégias para atender essa vertical de escolas, né? Que eu acho fundamental e eu acredito, né, que essa onda de violência
não só nas escolas, acho que agora eles estão olhando por essas novas ações, mas o que ocorreu também no aeroporto de Guarulhos recentemente, que gerou a prisão de duas turistas na Alemanha, outras ações que você vê em verticais diferentes, né? Eu acho que a vigilância combinada com a segurança privada está cada vez mais sendo exigida e colocada à prova. Sim, a segurança privada, a vigilância ela tem que estar muito integrada com o cliente, né? Tem que ser muito debatida, entender realmente com o plano de segurança o que é necessário para proteger aquele ambiente. E voltando para as escolas, a gente tem, e na maioria dos ambientes, né, mas a escola mais crítico, porque a gente tem criança lá dentro, tem adolescente, tem bebês nos berçários, é mais crítico ainda de se debater, mas tem o inimigo externo, que é aquele que não tem relação nenhuma com a escola, tem que ser tratado de uma forma, esse risco, e tem o inimigo interno, que é o próprio aluno que está passando por algum problema emocional naquele momento. Uma questão que se diz que se acha que quem faz esse ataque contra escolas tem um problema psiquiátrico. Muitas vezes ele não tem, ele está com um problema emocional momentâneo que o levou a fazer aquilo. Então, são tratamentos diferentes. A segurança física ali, muro, alarme, muitas vezes ele protege contra o inimigo externo, que era nosso principal foco. E agora a gente está voltando os olhos também para o... A gente não pode chamar nem de inimigo interno, né? É muito ruim usar esse termo para se dizer de um colega atacando o outro dentro da escola, um aluno atacando a professora dentro da escola. Muito ruim usar esse termo de inimigo. Mas quando o risco vem de dentro daquele ambiente, é outro tratamento. Então, esse risco ele tem que ser tratado de uma forma muito integrada com a coordenação da escola, né? Com a percepção da professora sobre aquilo e reportar para a coordenação, como a coordenação vai passar aquilo para a mãe, como a mãe vai tratar aquilo em casa. A mãe, às vezes, não sabe, os pais, né? Não só a mãe, a família, às vezes não sabe tratar aquilo em casa, então precisa de apoio para ela saber como tratar aquilo em casa, porque não é fácil. A escola conversar com os pais, para os próprios pais perceberem o risco ali, o que está fazendo aquela criança, se está com esses jogos, que são muito comuns, muitos usam e não vão fazer nada contra ninguém. Mas a partir do momento que ele começa a exteriorizar que ele pode fazer alguma coisa contra alguém, a família não pode deixar aquilo sem ser tratado. E a escola é sempre uma excelente fonte de consulta e apoio para esses pais que estão ali assustados e meio perdidos com o que fazer em determinado momento. Então, é sempre importante. E a escola, se vê que é um problema realmente ligado à segurança, chamar a equipe de segurança e tratar isso junto. Agora, de uma forma ou de outra, o vigilante na escola, na porta da escola, ele é muito importante para combater principalmente o inimigo externo e agora sendo aí novamente treinado e conversado para como ele ajudar no problema interno. Ótimo, legal. Acho que foi uma visão muito bacana do que a gente teve aí. Eu, primeiro, agradeço a tua participação novamente. Parabenizo pelas ações todas que você tem feito ao longo desses anos que eu tenho acompanhado, né? Realmente é uma luta constante para que o reconhecimento da segurança privada venha a ter essa luz que a gente está vendo hoje, né? Tamanha importância, e não só a importância, né? Tudo isso que nós falamos aqui, o quão preparado tem que estar um profissional de verdade da segurança privada, né? Acho que foi um momento único. Nós começamos aqui com o nosso videocast renovado com chave de ouro. Assim, é uma honra muito grande te receber e, inclusive, ouvir essas ponderações todas que eu acredito que o nosso ouvinte aí vai poder tirar assim, muito proveito das informações. Obrigada, Luiz. Parabéns pelo trabalho, pelo programa.
E o que a gente precisar, o que for necessário ser debatido, mas tem profissionais aí excelentes de segurança no mercado que eu tenho certeza que você vai convidar cada um para trazer aqui a experiência para que todos possam ouvir. Legal. Valeu, Tati. Obrigado. Obrigada.